Direto de Londres, Ulisses Neto. E é direto de Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Josival. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje falando sobre uma entrevista que foi divulgada pelo jornal El País, da Espanha, com o advogado foragido da Lava Jato, Rodrigo Tacla Duran. Esse é uma peça-chave no escândalo da Odebrecht, porque ele é considerado o operador das offshores que a empresa utilizava para distribuir propina ao redor do mundo. Ele fugiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, depois parou na Espanha, onde foi identificado pela Justiça Brasileira. Houve um pedido de prisão feito às autoridades locais. A Espanha prendeu Rodrigo Tacla Duran, ele passou mais de 70 dias na cadeia. Houve uma primeira decisão da Justiça Espanhola para que ele fosse extraditado para o Brasil, mas aí a decisão foi reformada, ele apelou a sentença e, como ele tem passaporte espanhol, a justiça daquele país decidiu que não iria fazer essa extradição. Ele tem passaporte espanhol desde a década de 90, desde 1994, segundo o próprio El País. Agora, a justiça espanhola afirmou que as provas que foram levantadas pela Operação Lava Jato e também pela Polícia Federal, pela Justiça Brasileira e enviadas para a Espanha são consistentes e que elas vão ser utilizadas no julgamento de Rodrigo Tacla Duran, desse advogado da Odebrecht, mas o julgamento vai ocorrer na Espanha. As provas, elas configuram crimes também lá dentro das leis espanholas. Então, o que o país decidiu é que ele vai ser julgado por lá, não será extraditado, vai ser julgado por lá e, se condenado, cumprirá a pena na própria Espanha. Ele está em liberdade provisória. Agora, nessa entrevista para o El País, ele detalha alguns pontos interessantes do escândalo da Odebrecht, como, por exemplo, o fato de que a empreiteira teria pagado propina para mais de 1.000 pessoas ao redor do mundo. E ele também contesta as cifras que foram utilizadas pela Odebrecht, porque há uma divergência entre o que a empresa diz que gastou com propinas, com subornos ao redor do mundo, e o que ele, como advogado, que fazia parte daquele departamento de propina dentro da Odebrecht, disse que viu só nas offshores que ele tinha acesso. De acordo com esse advogado, a Odebrecht gastou mais de 2,5 bilhões de dólares pagando propinas desde para gerentes de empresas estatais até a chefes de Estado. Isso tudo está nessa entrevista que ele concedeu lá em Madrid, onde ele está em liberdade provisória, aguardando agora o julgamento para esse escândalo de corrupção. E outro ponto interessante nessa entrevista é que ele diz o seguinte: a Odebrecht organizava festas para políticos do Panamá e da República Dominicana, enviava mulheres do Brasil para animar ainda mais essas festas e fotografava, fazia imagens desses encontros para depois chantagear os políticos que faziam parte dessas festas. Algo bastante surreal e práticas aí bem condenáveis da empreiteira brasileira, que hoje são destaque lá na Espanha também, Josival. Olha, Ulisses, sabe que eu não... 2,5 bilhões de dólares de propina. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, o que chama a atenção é que a cada dia a gente fica mais estarrecido, porque mais coisas... Isso que o Ulisses está dizendo, quer dizer, até as garotas de programa, as festas, fotógrafos chantageavam. É uma loucura. Aqui... no grupo JBS tinha comprado 1.892 políticos, 280 fiscais do Ministério da Agricultura. É tudo uma corrupção fabulosa. E o caso da Odebrecht internacional, né? Como Ulisses, né, Ulisses? É uma coisa... nós estamos exportando ao menos isso, corrupção, né? Outras empresas espanholas que estiveram envolvidas com a Odebrecht em consórcios em obras ao redor da América Latina também estão sendo investigadas, e por isso o destaque lá na Espanha. E o curioso é esse detalhamento das práticas da empresa pelo advogado, né, ex-advogado da companhia, trabalhou lá até 2016, como essa organização de festas chegou, segundo ele, a Odebrecht chegou a oferecer um avião para um dos mandatários aqui de países em que ela estava envolvida em obras, e o próprio presidente do país é que recusou porque achou que era demais, entendeu? Então, realmente são práticas da Odebrecht que estão vindo à tona agora, a cada dia, como o Joseval disse, que deixam a opinião pública cada vez mais estarrecida. Ok, Ulisses, vamos seguir a nossa vida simples, né? Mas pelo menos no caminho reto. Um abraço. Pelo menos isso, né, Joseval? Porque 2,6 bilhões de dólares em propina não é brincadeira, né?